Evangelho de São Lucas, capítulo 14. Iniciemos a leitura no versículo 15. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me achas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Amém, Senhor Jesus. Louvado seja Deus, meus irmãos, Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 15 de novembro de 2024, Deus pôs no meu coração a sua palavra, neste dia de hoje, neste dia de feriado, esta noite, 20 horas. Deus tem posto no meu coração a sua palavra. Ó Deus, que o Senhor venha dar graça, Pai. Eu de mim mesmo nada tenho, Senhor, mas que o Senhor, Pai, venha revelar a tua palavra, venha falar com os ouvintes, meu Deus, que estão do outro lado. Que teu Espírito Santo possa nos ensinar, meu Pai, pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, estamos ouvindo a palavra do nosso Deus. E certa pessoa que estava junto com o Senhor Jesus, diz aqui o texto, ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, com o Senhor Jesus, disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Ele exaltou, ele disse para o Senhor Jesus que bem-aventurado, que feliz aquele que comer pão no reino de Deus, porque estavam numa ceia, estavam se alimentando. Mas o Senhor Jesus disse por parábola, para que ouvindo não entendam. E ele disse esta parábola, que um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos para esta ceia. E ele disse que na hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E aqui ele diz, meus irmãos, que chegou ao primeiro, e o primeiro disse que tinha comprado um campo e que importava para ele ver o campo que ele tinha comprado, ele iria desfrutar daquele campo, daquela terra. Ele ia desfrutar daquilo que o seu dinheiro comprou e estava recusando um convite do Senhor. Estava recusando estar na presença de Deus, recusando o seu compromisso com Deus. Ele deixou o seu compromisso com Deus, é o que dá a entender a palavra, para se regozijar, para se deleitar neste campo que ele comprou. É como uma pessoa que, vamos dar um exemplo aqui, uma pessoa que acaba de comprar um celular novo ou um carro novo. E a pessoa vai ficar mexendo no seu celular ou no seu carro, vendo as funções que tem, vendo o cheiro do produto novo e começa a deixar o compromisso principal com Deus por causa daquilo que ele comprou, daquele bem que ele adquiriu. E seu coração começa a se afastar de Deus por causa da alegria daquele presente material. Então ele vai se afastando de Deus por causa daquilo.
Muitos se afastam de Deus por causa de alguma coisa material. Muitos se afastam de Deus por causa de dinheiro. Muitos deixam o Senhor Jesus por qualquer prato de lentilha. Esaú trocou a primogenitura por um prato de lentilha. Ele estava na hora da sua fome. Ele não se importou com a primogenitura, com a herança da primogenitura. Ele queria um prato de lentilha. Ele foi enganado por Jacó. Jacó fez o prato de lentilhas para ele. E trocou pelo direito da primogenitura e ele aceitou porque estava com fome. Sansão estava com a cabeça no colo de Dalila. Por causa de uma mulher, ele abriu mão do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Quando ele foi perceber, quando ele se levantou para tentar lutar contra os filisteus, o Espírito de Deus já havia se retirado dele. Ele trocou a comunhão que ele tinha com Deus por uma mulher. Então muitos se alegram por comprar um bem material e deixam de cultuar a Deus, deixam seus compromissos com Deus, o compromisso da oração, da meditação da palavra, e ficam presos naquilo que foi comprado. É isso que o Senhor Jesus está dizendo, que a pessoa deixa a primazia, a parte principal, que é servir a Deus, que é buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e passa a buscar as coisas do mundo desta vida. E ela vai se afastando de Deus. O coração dela vai se afastando de Deus. E aqui este homem aqui disse que tinha comprado um campo. Disse o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo, rogo-te que me ardes por escusado. O Senhor Jesus contando esta parábola, que este homem recebeu o convite, recebeu um convite. Aqui diz que a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados. Era um convidado. Nós somos chamados de sacerdotes de Deus, nação santa, povo de Deus, povo exclusivo de Deus, separado dos gentios, separado para Deus. Vinde que já tudo está pronto, já está preparado. Mas o que importava para este homem era usufruir do seu campo, da sua chácara, da sua casa de praia, não é? Usufruir dos bens materiais. Ah, já tenho tudo agora, quero saber de Deus, mas não. Não quero mais me dedicar a Deus. Eu vou na igreja de vez em quando, eu oro de vez em quando, não quero mais compromisso com Deus, eu prefiro usufruir. A hora que eu tiver, depois que eu usufruí bastante, que eu cansei de viajar, que eu cansei de me alegrar nos bens materiais que as minhas mãos adquiriram, daí eu volto, vou para a casa de Deus, vou servir a Deus, vou fazer qualquer outra coisa. Mas por enquanto eu estou usufruindo daquilo que eu comprei. Eu comprei aqui um campo. Veja a petulância deste homem. Comprei um campo e importa ir ver. O que me importa agora é ver este campo que eu comprei. Olha, me tenha por excusado, me tenha por desculpado. Por favor, cancele esse convite que eu não posso ir. Tem mais o que fazer. A pessoa disse que tinha mais o que fazer. Ela tinha mais. A prioridade dela era usufruir deste campo. Não se importava com as coisas de Deus. Lá em Ageu está escrito, quando o povo saiu do cativeiro babilônico, a casa de Deus estava vazia. Eles deixaram a casa de Deus, cada um cuidava da sua própria casa, da sua própria vida. Deixaram a casa de Deus, ou seja, deixaram o reino de Deus e a sua justiça em último lugar. E ali o que eles ganhavam era como um saquetel furado, o dinheiro entrava e saía pelo ralo. E Deus enviou a ferrugem, Deus enviou as pragas, para ver se eles se quebrantavam e voltavam para Deus. Ele soprou, até o pouco que eles tinham, ele soprou. Porque eles deixaram o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e cada um corria para a sua própria casa. Como está escrito em Jeremias, que eles estavam como cavalos, né? Dando os coices, adulterando, estavam no pecado. Não se importavam mais com Deus, faziam mal para o seu próximo, acaçapavam,
Faziam armadilha para o seu próprio próximo, para o seu próximo. Cometiam coisas terríveis. Deus teve que enviar Nabucodonosor, que chama de meu servo, para devastar Jerusalém, para manter preso, para castigar o seu povo, que faziam coisas piores do que aqueles que não conheciam as leis de Deus. Então, meus irmãos, nós vemos aqui pela palavra que este homem inventou essa desculpa. Não, agora eu comprei um campo, eu comprei uma chácara, eu comprei uma fazenda, agora eu tenho meu dinheiro, agora eu tenho a minha prioridade. Agora eu vou dizer para minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Come, bebe e folga-te. Regala-te, desfrute dos seus bens materiais. Mas a voz de Deus veio e disse assim, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado, para quem será? Para quem ficará? Assim é aquele que não é sábio para com Deus. Como Moisés orou no Salmo 90, ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance coração sábio. Por que Deus não... tem pessoas que Deus não dá aquilo que ela quer? Porque se der, meus irmãos, ela vai se desviar. Ela vai voltar para o mundo, vai curtir a sua vida, na linguagem do mundo. Ela vai degustar a sua vida. Ela vai fazer como o filho pródigo, vai pegar, me dá a parte que me cabe a minha herança, que eu vou sair daqui da casa do meu pai. E saiu e gastou com as meretrizes. Gastou tudo o que tinha, teve que ir para o chiqueiro para dar valor ao que ele tinha na casa do pai. Então esse homem comprou um campo, comprou a sua chácara. Não me importo mais, eu não quero saber desse convite não. Não quero saber de Deus não, eu quero usufruir daquilo que eu tenho. Aí o Senhor Jesus disse que teve outro. E outro disse, olha a desculpa do outro. Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. Os bois naquele tempo, eram usados na lavoura, para arar a terra, para carregar o arado, para arar a terra, para transporte, né? Era uma ferramenta de trabalho. Então essa pessoa ela estava preocupada com o seu trabalho. Ela não queria o convite do Senhor Jesus para a festa, para o banquete. Ela estava preocupada com a junta de bois nova, ou seja, com a ferramenta nova do seu trabalho, com o seu meio de transporte novo para o seu trabalho, para ganhar mais dinheiro. Agora comprei meu carro de aplicativo, vou fazer Uber agora, não vou mais. Não tenho tempo para servir a Deus mais, não é? Agora eu não vou mais para a casa de Deus, eu trabalho dia e noite, meu foco agora é ganhar dinheiro. Não quero esse convite não tenho tempo. Me tenha por excusado, fala para ele que me tenha por excusado, por desculpado. Peça desculpa, mas eu não posso. Eu estou ocupado. Eu estou como Marta, enfadada com muitas coisas, preocupado com muitas coisas, em fazer dinheiro, somente isso. Deus não priva ninguém de trabalhar, meu irmão e minha irmã. Ao contrário, Deus fala, vai ter com a formiga. Nós temos que trabalhar, pagar as nossas contas, honrar com os nossos compromissos, aprender com a formiga, não ficar dormindo. Temos que trabalhar, pagar as nossas dívidas. Mas o reino de Deus e a sua justiça, nós temos que buscar em primeiro lugar. Adão foi deixando. Adão cuidava do jardim do Éden. Adão cuidava. Só que ele rejeitou a presença de Deus quando ele desobedeceu. Quando ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que a sua esposa Eva trouxe e ele comeu, nem questionou. Mas ele tinha que ter dedicação, em primeiro lugar, ao reino de Deus e sua justiça, e depois ao seu trabalho. Quando aqueles homens foram provados, lá os 32 mil foram provados ali, aquele que pegasse e bebesse água como um cachorro, tinha que tirar a parte. Mas aquele que colocava a sua mão ali e levava até a boca, esse era separado, ou seja, uma mão tinha que estar na espada e a outra mão tinha que levar até a boca para tomar água. Como no livro de Neemias, uma mão estava na arma
e a outra mão estava na obra. Ou seja, o apóstolo Paulo nunca deixou de trabalhar, ele era fazedor de tendas. Vivia muitas vezes preso. Mas mesmo ele trabalhando, ele pregava. Mesmo trabalhando, ele fazia a obra de Deus. Pregava o evangelho do Senhor Jesus. Então nós temos que estar com as duas mãos. A primeira no reino de Deus e a segunda na nossa vida, na nossa família. O reino de Deus é tomado à força. Não é porque adquirimos um bem material ou conseguimos um emprego novo que vamos deixar Deus para lá. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus quer a nossa obediência e o nosso compromisso com Ele. Assim foi Israel. Deixaram a lei do Senhor. Quando entraram na terra de Canaã, a terra prometida, esqueceram de Deus. E quando a gente deixa a palavra de Deus para trás, como eles deixaram, voltaram a praticar pecados. Voltaram para trás. Deixaram de servir a Deus. Então esse homem comprou uma junta de bois, adquiriu uma ferramenta de trabalho. Ele estava mais preocupado com o seu trabalho do que com as coisas de Deus, do que com a obra de Deus, do que com o compromisso com Deus. Ah, me tenha por excusado, eu comprei 5 juntas de bois. Deixa eu usufruir daquilo que eu adquiri para o meu trabalho. Eu tenho uma ferramenta melhor aqui. Eu comprei uma ferramenta melhor, eu comprei mais produto para vender. Eu consegui isso e aquilo. Então deixa o reino de Deus para lá. Deixa as coisas de Deus para lá. Não quero saber desse convite. E aqui tem outro também, meus irmãos, que o Senhor Jesus fala. E outro disse: casei, e portanto não posso ir. E o que o Senhor Jesus fala? Que aquele que não deixar pai, mãe, marido, mulher, filhos, por amor de mim, não é digno de mim. E aquele que não renuncia a si mesmo, a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não é porque casou que vai viver a vida inteira em lua de mel. Vai deixar o compromisso com Deus porque casou? Mas então o seu compromisso com Deus era só por causa de um casamento? Agora que você adquiriu o seu casamento, Deus deixa para lá? Foi assim que disse esse homem: casei, portanto não posso ir. Eu tenho mais o que fazer agora. Eu já consegui a minha mulher, eu já consegui meu marido. Não quero mais saber de Deus. Vou deixar Deus em último lugar. As pessoas recebem as dádivas de Deus e esquecem de Deus. Nós não podemos, meus irmãos, esquecer de Deus por causa das coisas que adquirimos, por causa das bênçãos de Deus. Deus não quer que a gente troque a graça de Deus, troque a presença de Deus, troque Deus, a pessoa de Deus, por qualquer outra coisa desta vida. Deus rejeitou as ofertas de Caim, mas aceitou a oferta de Abel, porque o coração de Abel era reto diante de Deus, mas o coração de Caim era mau. O semblante de Caim se descaiu. Ele tinha ódio no seu coração por causa do seu irmão Abel, porque ele não tinha sinceridade para com Deus. Caim não amava a Deus. Então ele estava cheio de ódio porque Abel era amado por Deus, porque Abel se esforçava para servir a Deus. Abel era sincero, era fiel a Deus, mas Caim não. Por isso que Caim se irou. Por isso que Caim de inveja matou seu irmão Abel. Porque o seu coração não era reto. Como diz a palavra de Deus, que o coração de Davi era reto, era sincero. O coração de Jó era sincero também, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Jó não amaldiçoou a Deus quando perdeu seus filhos, mas ele disse: o Senhor me deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome santo do Senhor. O que Deus quer de nós, meus irmãos, é o amor a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças e o próximo como a nós mesmos. Primeiramente é amar a Deus sobre tudo.
amar a Deus sobre as juntas de bois, amar a Deus sobre o campo, amar a Deus sobre a mulher. Amar a Deus sobre todas as coisas é o mandamento do Senhor. Ame a Deus de todo o teu coração. E estes homens não se importaram porque recebeu o campo, recebeu a sua chácara, recebeu a sua fazenda, recebeu o seu sítio, comprou a sua casa, a sua propriedade. O outro comprou uma ferramenta de trabalho, o outro casou e agora deixa Deus para lá? Deixa Deus para lá, é isso? E outro diz: casei e portanto não posso ir. Eu estou eternamente em lua de mel, não posso ir agora. Tem muitos que vão para a igreja só atrás de para conseguir um marido. Tem muitos que vão na igreja só para conseguir uma mulher, fica lá igual o lobo caçando. Fica só buscando ali, tentando achar uma mulher. Às vezes a intenção até não é boa. Às vezes a intenção é só de usar e depois descartar. Não é? Muitos estão ali dentro da igreja, muitas vezes, só por algum bem material. Buscam a Deus por causa do pão. Como aquela multidão que buscava o Senhor Jesus por causa do pão e dos peixes. Certa vez ele deu um discurso duro ali, e o apóstolo Pedro disse: duro é este discurso, quem pode suportar? Então eles vinham atrás do Senhor Jesus por interesse, para suprir a sua necessidade. É como esses três homens aqui, eles só queriam suprir as suas necessidades. Um tinha uma necessidade material de ter um lazer, uma casa para morar, uma fazenda, uma chácara. Outro, um prazer de uma ferramenta de trabalho, um bem material. E o outro queria apenas um casamento. E muitos já conseguiram os seus bens, então se afastaram de Deus. Muitos aproveitou a pandemia e se afastou de Deus porque já adquiriu tudo o que queria. Buscaram a Deus só por interesse. Mas quando Deus chama a pessoa: olha, agora você vai ter que fazer isso para mim, faça isso, faça aquilo. Não, eu não tenho tempo. Vai visitar tal pessoa, não tenho tempo. Ajuda nessa parte aqui, nessa obra aqui, não tenho tempo. Ajuda materialmente, não tenho dinheiro, não tenho tempo. Sempre arrumando desculpa. E voltando, aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor. Contou tudo. Olha, meu senhor foi desse jeito. Fiz tudo o que o senhor mandou fazer, mas os três arrumaram desculpa. E então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. Então, meus irmãos, ninguém é insubstituível. Se a gente não fizer o que Deus requer de nós, Deus coloca outra pessoa. Certa vez o profeta Elias estava reclamando para Deus: Senhor, deixar eu só. Eu fiquei sozinho, não tem mais ninguém. Mataram os teus profetas. Deus falou para ele: tenho mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal e nem o beijaram. Deus tinha 7.000 ali, meus irmãos. 7.000. Ninguém é insubstituível. Ninguém, nenhum de nós aqui é insubstituível. Vou dar um exemplo. Se eu que estou pregando aqui falar: não vou pregar mais. Grande coisa. Quem que sou eu? Um caco? Um verme? Deus levanta outro. Deus levanta milhares de pregadores. Deus tem milhões de milhões, milhares de anjos nos céus, meus irmãos, que adoram a Ele, que louvam o Senhor. Tem 24 anciãos que lançam as suas coroas de ouro diante do trono. Tem os serafins que louvam o Senhor, que o glorificam, que esconde o seu rosto com as suas asas. Deus recebe o louvor de todos eles. 24 horas por dia, porque lá no céu não tem tempo, não tem horário, não tem dia, não tem mês, não tem ano. Deus é glorificado, é adorado pelos anjos. Deus não precisa de ninguém.
Adoração é de livre arbítrio. Adoração de livre vontade. Deus não forçou Caim a servi-lo. Deus não forçou Caim de adorá-lo, de servi-lo. Deus falou para Caim: Caim, o pecado está à porta. Cabe você, Caim, dominar este pecado, porque senão você vai se dar mal, Caim. Controla estes seus impulsos, controla esta tua ira, Caim. Não controlou, matou o seu irmão Abel. Seu irmão Abel foi salvo. O sangue de Abel caiu na terra e o sangue de Abel clamava, porque ele era justo, porque as obras de Abel eram justas. Por que era justa, meus irmãos? Porque Abel andava com Deus. Todo aquele que anda com Deus é justificado. Todo aquele que anda com Deus, que é sincero, tem um coração puro, um coração transformado. O Senhor conhece aqueles que são dele. Deus conhece os que lhe pertencem. As suas ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Deus conhece a sinceridade de cada um de nós. Ele sabe se há hipocrisia, como ele via a hipocrisia dos fariseus, que eram como o sepulcro caiado, eram bonitos por fora, as vestes eram compridas, eles tinham uma boa aparência de ser religiosos, mas os seus corações eram sujos. Eles limpavam só o exterior do copo, mas o interior deles eram sujos, porque eles não andavam com Deus. Eles tinham só a lei de Deus, mas não estavam no seu coração. Por que esses homens arrumaram essas desculpas? Porque não tinham alegria de servir a Deus. Porque a coisa material foi mais importante para eles. Deus mostrou para Asaf, meus irmãos, no Salmo 73. Asaf, sendo sacerdote da tribo de Levi, ele começou a olhar para a prosperidade dos ímpios e viu que eles não sofriam, que tinham dinheiro, regalia, sempre na fartura, sempre na abundância. E ele, sendo sacerdote, ele viu que a vida dele era magra, miúda. Ele se indignou. A Bíblia diz que ele embruteceu, se tornou semelhante aos animais. Mas quando ele entrou no santuário de Deus, quando ele voltou para trás, eu vou entrar na presença de Deus. Deus mostrou para ele o fim dos ímpios. Mostrou que Deus coloca eles em lugares escorregadios. E depois ele fala nesse mesmo Salmo 73, a minha porção é o Senhor. A quem tenho eu no céu, senão a ti? Esses homens não tinham Deus como a sua porção. Eles não tinham Deus como a sua porção. Eles se contentavam com pouco. Como Esaú, queria só o prato de lentilhas. E Judas, que trocou a presença de Deus, a salvação, o amor de Cristo, por 30 moedas de prata. E diz que essas 30 moedas foi comprado o campo de sangue. E ele recebeu essas 30 moedas de prata. E depois ele ficou angustiado por causa da sua própria sentença que estava na sua mente. Ele se suicidou. Trocou a sua salvação por 30 moedas de prata, por dinheiro. Então nós vemos aqui, meus irmãos, se a pessoa que arrumou essas desculpas, se nós arrumarmos desculpas para não servirmos a Deus por causa de qualquer coisa, o que Deus fez aqui? Ele disse aqui, ó, e voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. E disse o servo do Senhor, disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar, ainda tem lugar. Tem, Deus tem lugar. A casa de meu pai é muitas moradas. Ainda tem lugar na casa de Deus. Ainda tem lugar no reino de Deus. Os judeus, diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam. Rejeitaram o Senhor. Mas e a rejeição deles? Deus fez com que a salvação alcançasse os gentios, que somos nós. O plano de Deus, meus irmãos, ninguém consegue se dar bem
quando se afasta de Deus, Deus sempre vence. Eles não quiseram rejeitar a salvação, então Deus trouxe a salvação para toda a terra. Toda a terra. Ide pregar o evangelho a todo mundo, em todas as nações. Eles rejeitaram e Deus propagou o evangelho. Usou o apóstolo Paulo, maior pregador dos gentios. Não rejeite, meu irmão e minha irmã, a salvação. Não troque por um prato de lentilhas. Não coloque as coisas materiais acima de Deus. Não coloquemos, meus irmãos, as coisas materiais, as coisas desse mundo no lugar de Deus. Deus quer o primeiro lugar. Abel colocou o primeiro lugar na sua vida. Caim não. Ele diz aqui que ainda tinha lugar. E ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e valadas e força-os a entrar para que a minha casa se encha. E mandou que forçasse as pessoas a entrar para que a casa dele se enchesse. É Deus que manda, meus irmãos, os corações na terra. Todo o poder está nas mãos de Deus. Está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E aquele que Deus dá, vem até o Senhor Jesus. Deus leva até o Senhor Jesus. Ele faz com que sua casa se encha. E ali é Deus que vai fazer a separação. Não somos nós, não. Mas Ele faz com que a sua casa se encha. Nós vemos quantas igrejas. E muitas delas, a maioria, todas cheias. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó sentado à mesa e vós de fora, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, meus irmãos, nos esforcemos e lutemos combatendo o bom combate até o fim, não arranjando desculpas, motivos para não servir a Deus. Vamos melhorar mais os nossos caminhos, meus irmãos, na presença de Deus. Vamos deixar os embaraços desta vida, porque a palavra de Deus diz que aquele que se alistou para a guerra, ele não se embaraça com os negócios desta vida, mas a sua vontade é agradar aquele que o alistou para a guerra. Deixemos o embaraço, deixemos as coisas desta vida em segundo lugar. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, buscando a presença de Deus, buscando conhecer a vontade do nosso Senhor, a direção que Deus dá a cada um de nós, a ferramenta, o dom que Deus dá a cada um de nós para fazer a sua obra, para servi-lo aqui nesta terra, porque Deus requer de cada um de nós, Ele dá talento para cada um, meus irmãos. Aquele que recebeu um talento, ele não deu valor, ele pegou e enterrou o talento. Não enterre o seu talento, porque Deus vai querer juros. Deus vai querer juros, não é porque é um talento. Você acha que é aquilo que Deus pôs no teu coração, isso que Deus colocou na tua vida para você fazer para Ele, você acha que é pouco? Um dedo tem valor, mesmo valor que tem um braço, que tem uma perna, porque nós estamos no mesmo corpo, no corpo de Cristo. Aquele dom, aquele que Deus colocou nas tuas mãos para você fazer, faça para Deus. Busque a Deus em primeiro lugar e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas, mas não coloque o seu coração, não coloquemos o nosso coração nas coisas materiais deste mundo. Que Deus seja o nosso primeiro lugar. Que Deus seja o primeiro lugar nas nossas vidas, meus irmãos. Porque se nós não fizermos aquilo que Deus nos ordenou a fazer, Ele coloca outras pessoas aqui, é bem claro o texto. Ele coloca outra pessoa e diz aqui que ainda há lugar, ainda vai sobrar lugar. Se a gente não fizer aquilo que Deus nos colocou para fazer, nos ordenou a fazer, Deus levanta outras pessoas. Tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal e nem o beijaram. Vamos deixar a desculpa de lado, meus irmãos,
e atentar diligentemente para tão grande salvação que o Senhor nos concedeu. Porque Deus não se agrada daqueles que desistem e retrocedem. Mas Deus se agrada daqueles que persistem, que perseveram até o fim para salvar a sua alma, para fazer a vontade de Deus. O jovem rico não quis a salvação. Trocou a salvação por causa do seu dinheiro, por causa da sua riqueza. Ele abriu mão da salvação. Esses homens não se importaram, cada um arrumou uma desculpa. Não quiseram participar da ceia do Senhor. Este é o conselho da palavra de Deus para a minha vida e para as vossas vidas, meus irmãos. Guardemos no nosso coração a palavra do nosso Deus. Deus seja sempre louvado. Amém. E graças a Deus. Pai Santo e glorioso, nós te agradecemos, Senhor nosso Deus, pelo conselho da tua palavra que falou aos nossos corações, meu Pai, para que a gente não se apegue às coisas perecíveis deste mundo e nem coloque o nosso cônjuge acima do Senhor. Mas primeiramente, o primeiro lugar é teu, Pai. O primeiro lugar é do Senhor, Pai, amar a Deus sobre todas as coisas e depois o nosso próximo. Primeiro Deus e depois o material. Ó Deus querido, nos molde, Senhor, aos padrões da Tua palavra, Pai. Nos molde, Senhor, enxerta a Tua palavra em nossos corações. Nos ajude a caminhar de acordo com a Tua vontade, Pai, porque só vai entrar nos céus aquele que faz a vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus aqui nesta terra, é só este que vai entrar no Teu reino, Pai. Oh, Deus querido, aplana, Senhor, os nossos caminhos. Inclina os nossos corações, meu Pai, aos Teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os nossos olhos de contemplarem a vaidade. Ó Deus da glória, dá força para esta pessoa, Pai. Liberta, Pai, de todo embaraço desta vida, ó Senhor. Fortalece, meu Pai, este meu irmão, esta minha irmã, esta pessoa que está sem força de caminhar, Pai. Estão fracos, ó Deus querido, mas o Senhor conhece cada coração, meu Pai, cada estrutura. Fortalece, meu Deus, cada um que ouviu a Tua palavra. Inclina, Senhor, os seus corações a estar na Tua presença, a buscar o Teu reino e a Tua justiça, meu Pai, em primeiro lugar. Ó Deus, nos leve à Tua presença como Asaf. Nos leve, Senhor, meu Pai, ao Teu santuário, para que nós possamos falar como Asaf, que a nossa porção é o Senhor. Ó Deus, que o Senhor é a nossa vida, porque a nossa vida está escondida em Ti, ó Deus querido. Dá força para esta pessoa, Pai, liberta de todo o pecado, liberta da escravidão, aquilo que esta pessoa não consegue vencer, meu Pai. Mas o Senhor tem o poder, meu Pai, de libertar, porque o Evangelho, meu Pai, não é palavras persuasivas de sabedoria humana, mas o Evangelho é o poder de Deus, Pai. Que esta palavra pregada hoje venha libertar esta pessoa dos embaraços desta vida, ó Senhor. Liberta esta pessoa, meu Pai, de todo mal, Pai, de todo engano, de toda armadilha, Senhor, de todas as prisões, aquilo que ela colocou em primeiro lugar, tirando, meu Pai, a Tua presença, tirando o Senhor da vida dela por causa de alguma coisa material. Ó Deus querido e santo, fortalece esta pessoa, Pai, liberta de todo mal, Pai, liberta do caminho da escuridão, ó Deus da glória, liberta dos vícios, ó Pai, da carne, liberta, Senhor, do poder da carne, ó Deus querido, liberta, Senhor, meu Deus e meu Pai, pelo poder da Tua palavra, Deus querido, esta pessoa que não tem força, que Teu Espírito Santo venha convencer como foi pregada a Tua palavra. Ó Deus, que venha convencer do pecado, da justiça e do juízo, meu Deus e meu Pai. Graças te damos por tudo, ó Senhor. Tu és o nosso Deus, Pai, faça arder os nossos corações. Unge os nossos olhos com o Teu colírio, ó Deus, para que nós possamos ver quão miseráveis somos nesta terra, Pai. Que nada substitui, Senhor, a Tua presença, Pai. Nada, Senhor, nesta terra, ó Deus querido e santo, porque a Tua presença é melhor do que a vida, meu Pai.
A tua presença é tudo na nossa vida que precisamos. As demais coisas o Senhor acrescenta, mas não deixa o nosso coração se engrandecer, se envaidecer, Senhor. Não deixa o nosso coração, Senhor, ir para o caminho mau, mas que nosso coração esteja guardado em Ti. Receba esta voz de oração. Em nome do Senhor Jesus, Teu Filho, que é bendito para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, fique firme servindo ao Senhor nosso Deus. Guarde esta palavra no teu coração. Não arranje mais desculpas para servir a Deus. Faça a vontade de Deus. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo e o amor do Senhor Jesus e a sua palavra permaneça nos nossos corações para a vida eterna. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação no YouTube e Facebook. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus nosso Pai, toda honra e toda glória e todo louvor. Deus seja sempre louvado. Amém.